Legal. E, assim, a gente falou da questão do acidente, mas a relação do acidente... Por que a gente fala do acidente e acho que você fala tanto? Porque realmente mudou a tua perspectiva como profissional. Não, como tudo, né? De vida, na verdade, né? Então, assim, a relação do acidente com as tuas perspectivas profissionais hoje, né? As principais missões hoje na internet. Vamos lá. É porque assim, mudou todo... Você fazia antigamente um conteúdo técnico, a gente fazia um conteúdo técnico, e aí depois virou uma coisa mais motivacional, na verdade, lições de vida, né? Não, lições de vida, né? São lições de vida, na verdade. A gente vê até pelos teus stories que você tem, assim, uma vasta legião de seguidores que tem você como uma referência de exemplo de vida. Fazer as tatuagens, minha tatuagem. A galera tatua, pô. E que seu posicionamento na internet realmente influencia a vida dessas pessoas, né? Vamos lá. Em relação às redes sociais e à internet especificamente, quando eu comecei no Instagram em 2014, a minha ideia era fazer fundamentalmente no Instagram, nas redes sociais, o que eu faço hoje no consultório. Então, eu hoje, no consultório, eu costumo dizer, hoje eu dei uma aula meio-dia para Liga Acadêmica de Ortopedia e Medicina Esportiva da UFRJ. E a aula foi sobre benefícios ortopédicos do treinamento de força. Então, eu tentei explicar para o grupo que estava assistindo como o estímulo de intensidade ao lutar contra uma resistência externa é fundamental para o sistema musculoesquelético se adaptar de uma forma coerente. Porque as suas demandas do dia a dia, elas não respeitam os limites fisiológicos. Se você quer carregar um neném no colo, você está com seu filho no colo, você vai carregar ele, você não vai carregar ele por 3 séries de 10, com um intervalo de 1 minuto. Você vai carregar ele pelo tempo que você tiver que carregar. Só que se você tiver que carregar ele pelo tempo que você tiver que carregar, no final do tempo, a sua coluna vai estar doendo. Se você é um dentista, e eu, por exemplo, para as mulheres dentistas, assim, uma população de risco enorme para hérnia de disco cervical, que passam 8 horas trabalhando com o pescoço torcido numa posição, a demanda daquela região, daquela musculatura, daquele disco, daqueles ligamentos, ela não respeita os princípios do treinamento, embora exista uma demanda ali na situação. Então, o que você consegue quando você impõe um estresse com o treinamento contra-resistido? Você consegue prevenir, você consegue preparar o organismo para aquilo. O ligamento, o músculo, o osso, o tendão, a cartilagem. Então, isso é uma coisa fundamental. É quase que uma vacina, né? A musculação ela é quase uma vacina para a lesão musculoesquelética, porque ela cria uma resposta adaptativa no organismo que previne, né? Ela, é como se ela aumentasse o seu sistema imune do seu sistema musculoesquelético contra possíveis agressões externas. E era isso que eu tentei passar hoje para aqueles alunos. Isso é praticamente um discurso que chega a me enjoar no consultório, dá vontade de gravar, só dar um play assim no final da consulta, né? É o papo do você vai ter que entrar na academia para nunca mais sair, e babá. Tipo, por quê? Não existe nenhum paciente hoje no meu consultório, zero pacientes hoje no meu consultório que saiam com qualquer lesão ortopédica. Eu falei isso hoje também. Eu desconheço alguma lesão musculoesquelética que não se beneficie da musculação. Eu desconheço qualquer uma que não se beneficie do treinamento contra-resistido, seja através da musculação, seja do pilates, enfim, com resistência com molas. Falando um pouquinho isso, existe alguma contraindicação absoluta para musculação? Não. É uma coisa que desconheço. Se eu tenho esclerose lateral amiotrófica, desconheço. O máximo que vai ser necessário, como obviamente todo professor de educação física com o mínimo de bom senso saiba, é que ela seja adaptada à realidade daquele aluno, o princípio da individualidade biológica. Ela vai ter que ser adaptada. Então, se você tem um paciente com lúpus eritematoso sistêmico, né, e ele está hiperinflamado, você sabe que o seu limiar de trabalho de inflamação na sessão de treinamento é muito baixo, porque senão você pode deflagrar uma hiperinflamação, pode piorar o caso de lúpus. Agora, como por exemplo, você tem hoje, eu citei esse exemplo, uma paciente idosa com uma artrose de joelho brutal, um joelho completamente comprometido, super inflamado, uma dor lá no talo. Você vai falar para mim assim, ela não pode fazer musculação. Aí eu viro para você e falo assim, cara, tem um trabalho que mostra que idosos com artrose grave, severa de joelho, melhoraram a dor no joelho e a qualidade de vida fazendo supino. E aí? Por causa do efeito analgésico a nível do sistema nervoso central.
Ou seja, musculação. Não é musculação supino? Claro. Musculação para tratar artrose de joelho, só que sem influenciar no joelho especificamente. Às vezes um joelho completamente debilitado. Então, obviamente, você não vai falar que a idosa, tipo, que tem o joelho completamente comprometido, vai ter que agachar, porra, até profundo, senão aquilo não vale nada e é isso aí. Às vezes o trabalho tá de pressão manual, né? Exatamente. A gente tem trabalho de pressão manual controlando pressão arterial. Tipo, tá careca de saber disso. Então, assim, eu não conheço, eu desconheço, pelo menos na prática da ortopedia, uma doença que limite por completo ou que não se beneficia, eu vou além, que não se beneficie da musculação. Eu não conheço. Caso o cara tá ali em crise, né? Sim. Obviamente não vai treinar em exatamente, crise. numa situação intensiva. Exatamente, o cara numa crise álgica, provavelmente, talvez o repouso seja adequado para ele. Mas, cara, depois de ver de dentro um lesionado medular, em choque medular, com uma fratura explosão de C7, fazer supino e se beneficiar disso, eu acho difícil você encontrar alguém que não possa fazer musculação diante de uma comparação como essa. A gente pode afirmar que o exemplo, no caso, sou eu, tá? Só se não ficou óbvio aí, eu ponho ela em questão. A gente pode dizer que a musculação é intervenção não farmacológica que seria a mais abrangente, né? Em termos de exercício, eu acho que sim, mais abrangente e adaptável, porque a outra, né? O Peterson tá aqui, né? Jogando nos dois campos. Sim, claro. A dieta certamente é imprescindível também. Então, porque a gente, quando fala de ortopedia, a gente já pensa mais no sistema locomotor, né? Sim, mas, exatamente. Obviamente, dieta. É porque a própria dieta também ela tem muita influência no sistema locomotor, né? Principalmente quando a gente fala em esqueleto axial e articulações de carga. Né? Então, isso é imprescindível também, a questão da dieta. Assim, é uma coisa que chega a ser repetitiva, é cansativa, eu falo sempre, mas assim, eu sinto que assim como o meu pai precisa falar que o cara precisa comer menos gordura, fumar menos, se exercitar mais para os pacientes cardiológicos dele, essa vai ser minha missão pro resto da vida. Eu entrei no Instagram com essa ideia. Vou falar sobre o exercício e a ortopedia. Vou desmistificar. Na nossa época, vocês são da mesma época que eu, tipo, talvez sejam 2, 3 anos mais velho que eu, mas vocês são da mesma época que eu. Tipo, não, a gente aprendia... Somos bem mais velhos. Vocês são o quê? 5 anos mais velhos? Tipo, eu tô com 38. Eu tô com 38, pô, 32, cara. Você ficou maluco? 30... Tá drogado, cara? Pô, eu tô com 38, cara. Cara, eu fiz 43. Então, 5 anos mais velho. Inclusive, eu fiz 43 esse final de semana. É isso aí, um pouco mais velho. Mas parabéns, cara. Então, é isso aí. Parabéns, Pet. Caralho. E, pô, normalmente alguém comenta ali no grupo, né? Mas eu não caminho a mensagem do primeiro, né? Isso. Ninguém lembrou, Pet. Ninguém lembrou. Pô, sacanagem. A galera foi melhor nisso, né? Na Páscoa, né? Pô, Páscoa, eu tava na serra, complica tudo. Enfim, mas aí, então vocês são um pouco mais velhos do que eu, vocês lembram da história de que o leg press destrói o joelho. Que o leg press vai moer a cartilagem do joelho. Cara, isso era assim, uma coisa que era praticamente uma cláusula pétrea, assim, a gente ouvia isso sempre. O meu pai, quando eu comecei a fazer musculação, falava isso pra mim, você não vai fazer leg press não, porque senão você vai destruir o seu joelho. Seu joelho vai ficar fazendo croque-croque pra sempre. Então, assim, depois de ir estudando e me aprofundando, né, tipo, eu não fazia mestrado ainda, né, eu não tava lá estudando com vocês, mas eu já conhecia bastante coisa de musculação, tipo, em 2014... eu já estava com 30 anos, eu já tinha aí pelo menos 13, 14 anos de musculação nas costas. Então, assim, já tinha lido muita coisa, já tinha visto muita coisa e já estudava bastante ortopedia. Eu falei, cara, isso não faz sentido. Tipo, vamos tentar desmistificar algumas coisas, porque as pessoas precisam saber. A ignorância, ela é um problema muito maior, às vezes, do que a má intenção, né? As pessoas erram muito mais por burrice, ou melhor, por ignorância, do que por má intenção. E aí foi assim que começou.